Um grupo de heróis está indo para a Floresta Sombria em uma missão com o objetivo de libertar sua terra natal. Cada um desses heróis possui armas poderosas que são conhecidas como tesouros, capazes de dar ao usuário poderes sobre-humanos. Assim, eles estão completamente preparados para derrotar as bestas negras daquela floresta. Porém, no momento em que chegaram ao destino, o homem que dirigia a carruagem é lançado para longe, sendo atingido por uma criatura e desaparecendo no ar. Sem perder tempo, o grupo parte imediatamente para a batalha. O líder Stefan ordena que todos assumam a formação e avancem diretamente para o covil das bestas. O guerreiro, que empunha uma espada curta, começa a cortar os monstros à sua frente com uma técnica de redemoinho, enquanto Stefan arranca a cabeça de uma serpente gigante com um golpe preciso de sua lâmina. Apesar de decapitada, a serpente ainda tenta morder Stefan, o que obriga Alicia a agir rapidamente. Ela crava sua espada diretamente no olho da criatura, encerrando a ameaça de vez. Até então, a equipe vem se saindo bem. Com todos os monstros mais fracos eliminados, os heróis seguem mais fundo na caverna em busca do Senhor das Feras do Sul. Eventualmente, chegam ao centro da caverna e se deparam com Clevatis, o monstro conhecido como a Luz do Luar. Logo na entrada de Clevatis, uma aura pulsante toma conta do ambiente, e todos sentem a intensidade da presença daquela criatura. Stefan acredita que, com o poder da amizade, podem superar qualquer desafio. Mas essa esperança logo é destruída. Quando Clevatis cobre as paredes com o sangue de Stefan, fica evidente o quão frágil é a ideia de ser um herói. Mesmo assim, o tanque do grupo tenta mostrar coragem e salta no ar para atacar Clevatis. No entanto, é decapitado quase imediatamente. O restante do grupo começa a entender que não tem chances numa batalha direta. Mas agora já é tarde demais para recuar ou se reagrupar. Clevatis passa a atacar um por um usando sua cauda. Os heróis, em pânico, não conseguem compreender como ele é tão rápido. Alicia percebe algo importante. Os ataques estão vindo das sombras deles mesmos. Ela grita para que todos saltem e se afastem dos próprios reflexos. Graças a essa percepção, Alicia consegue se esquivar e sobreviver, mas os demais não têm a mesma sorte. Um dos heróis sobreviventes finca sua lança no solo e tenta invocar um golem de terra, mas esquece que aquela área está sob o controle de Clevatis. A invocação é interrompida e lanças saem do chão, cortando seu corpo. Em uma tentativa desesperada, esse herói tenta atacar com força bruta contra o inimigo. Clevatis, porém, apenas observa com desprezo, refletindo sobre como criaturas tão fracas conseguiram entrar em seu território. Então Clevatis apenas finaliza ele. A única sobrevivente é Alicia, que tenta se manter viva voando ao redor da criatura com sua espada em mãos. Ela finalmente consegue se aproximar o bastante para acertar o rosto de Clevatis com um golpe direto. Ainda assim, seu ataque mais forte mal arranha a pele do monstro. Enquanto isso, Clevatis permanece pensativo, tentando entender por que os humanos decidiram atacá-lo, especialmente após 1000 anos de paz. Diante da insistência humana, ele conclui que precisa de uma solução definitiva, mas antes, encerra o confronto de vez, decepando os membros de Alicia e a lançando para a morte. Tempos depois, Clevatis desce sobre o reino humano movido por um sentimento de vingança. Ele teria deixado os humanos em paz, se não tivessem tentado conquistar suas terras. Segundo as últimas palavras dos heróis, eles foram enviados pelo rei de Ren. Isso significa que Clevatis precisa resolver as coisas diretamente com ele. Quando os arqueiros são alertados sobre sua aproximação, rapidamente disparam flechas contra o monstro, mas é tudo em vão. Mesmo sem resultado, os humanos continuam atacando, como se isso fosse mudar alguma coisa. Clevatis, que inicialmente pretendia ignorar os outros, muda de ideia e destrói todos em seu caminho até o castelo. As catapultas lançam pedras, mas também não fazem qualquer efeito. Ele atravessa as muralhas com facilidade, como se fossem de papel. Dentro do castelo, um guarda corre para avisar o rei, mas o monarca já entendeu o que aconteceu. Seus campeões falharam. As armas de Ren ainda são fracas demais. Ele sabe que Clevatis está vindo diretamente para ele e entende que não adianta tentar fugir. Mesmo prestes a morrer, o rei toma uma decisão final: selar a forja para garantir que as chamas de Ren nunca se apaguem. Clevatis, por sua vez, nota que os humanos do castelo são muito mais fracos que aqueles que o enfrentaram antes. A princípio, pensa que se trata de falta de treinamento, mas quando é atingido por uma balista feita de metal de Hinen, começa a suspeitar que o poder dos heróis vinha de suas armas. Ele se lembra que, apesar do golpe de Alicia não ter causado danos visíveis, sua espada deixou uma marca em seu chifre, algo que não deveria ser possível. Mesmo que considere os humanos como insetos, um inseto com ferrão ainda pode ser perigoso. Clevatis decide investigar a origem desse poder. Nas profundezas do castelo, o rei tenta selar a forja, mas é interrompido pelos tremores da aproximação do inimigo. Clevatis arranca o teto do castelo e encara diretamente o rei. O monarca tenta manter a postura e exige respeito, mas Clevatis o interrompe, afirmando que poderia exterminar
toda a humanidade em um instante. E não apenas o povo de Ren, mas também os habitantes dos reinos vizinhos. Clevatis revela que já poderia ter matado o rei há muito tempo, mas sabe que outro rei surgiria para causar os mesmos problemas. Por isso, decide oferecer uma última chance de explicação. Ele quer entender o motivo do ataque. Mas em vez de dar uma justificativa, o rei ironiza, dizendo que uma besta como ele jamais entenderia a ambição humana. Era a última gota. Sem mais palavras, Clevatis decepa a cabeça do rei e passa a formular um plano para erradicar toda a humanidade do mundo. Contudo, ao deixar a cidade em ruínas, Clevatis ouve o choro de um bebê. A mãe da criança foi esmagada por destroços. Mesmo diante da cena, ele não sente empatia alguma e vira as costas. Mas com suas últimas forças, a mulher o chama e implora que salve seu filho. A coragem dela o surpreende. Ele lembra que foi ele quem trouxe a destruição. Então pergunta por que deveria salvar justamente uma criança humana. A mãe entende o ódio do monstro, mas insiste. O bebê é inocente. Os pecados dos adultos não devem recair sobre os inocentes. Para Clevatis, todos os humanos são iguais. Mesmo assim, decide brincar com as palavras. Ele pergunta se a mulher é capaz de provar que a criança merece viver. Ela sabe que vai morrer e que não conseguirá convencê-lo, mas jura que, se ele der uma chance, um dia vai ver com os próprios olhos o valor daquele bebê. Pouco depois, ela morre. Clevatis não se comove, mas algo nas palavras dela fica em sua mente. Ele ainda não sabe se tomou a decisão certa, mas comparado à sua longa existência, cuidar de um bebê por um tempo não é grande coisa. Por curiosidade, decide levar a criança. Na terra de Etia existem 5 raças humanoides. Os Dan, especialistas em arquitetura, os Orges, hábeis em caça e medicina, os Sladens, seres aquáticos mestres da pesca e náutica, os Bent, bárbaros fortes mas desorganizados, e por fim, o reino de Ren, conhecido por sua tradição em forjar armas lendárias como as lâminas de Ren. O mundo se estende além de Etia, mas suas fronteiras são envoltas pela escuridão, lar das bestas negras e dos 4 senhores das feras. Um deles é o próprio Clevatis. Por isso, os humanos evitam cruzar os limites do continente. De volta à caverna, Clevatis leva o bebê com ele. Ele afugenta as outras criaturas para garantir que nenhuma tente devorá-lo, e se deita ao lado da criança para descansar. Mas surge um dilema. O que fazer com o bebê? Ele pode transferir parte de sua energia para mantê-lo vivo, mas o bebê está coberto de fezes, algo que ele não está disposto a tolerar. Se quiser que a criança sobreviva, vai precisar de um humano para cuidar dela. Clevatis então volta ao campo de batalha onde os heróis tombaram. Entre os corpos, encontra Alicia, que desperta de repente, olhando para o céu, confusa. Ela se pergunta se está morta, mas ao ver Clevatis diante de si, percebe que ainda está viva, ou algo próximo disso. Ao tentar pegar sua espada, Clevatis avisa que jogou todas as armas no abismo, junto com os corpos dos outros heróis. A única razão de ela estar viva é porque ele considerou que poderia ser útil. Tecnicamente, Alicia é agora um cadáver ambulante, sustentada apenas pela energia negra que ele infundiu nela. Sem mais explicações, Clevatis exige que ela seja útil e faz um pedido inesperado: leite. Alicia demora alguns segundos para entender, mas ele não está brincando nem pedindo, está dando uma ordem. Ele precisa de leite, e ponto final. Usando seus poderes, obriga Alicia a obedecer. Depois de um tempo tentando, ele percebe que isso não vai funcionar. Alicia explica que nunca teve filhos, e portanto, não pode produzir leite. Ela também não entende por que Clevatis quer manter um bebê vivo. Ele não se sente obrigado a justificar nada. Se ela não pode produzir leite, vai ter que ajudar de outro modo. Enquanto Clevatis continuar alimentando a criança com sua energia, ela não vai morrer, mas vai continuar faminta. Ele pergunta se existe outra forma de conseguir leite. Sob a influência da energia sombria, Alicia não pode mentir. Ela responde que ele precisa de uma mulher lactante, com uma mama de leite para alimentar o bebezinho. Mas para encontrar uma, teria que ir até uma cidade humana. Com sua aparência atual, causaria pânico. Por isso, Clevatis decide assumir uma forma humana e se infiltrar. Então, ele escolhe a aparência da mãe do bebê. A partir de agora, seu nome será Kren e o bebê será chamado Luna. Kren ordena que Alicia o leve até a vila mais próxima, mas antes, fazem uma pausa para que ela possa lavar o cobertor da criança. Durante a lavagem, Alicia nota algo estranho. O cobertor tem o brasão real de Ren bordado. Enquanto isso, nas ruínas do antigo reino, a notícia da destruição se espalha, e um batedor é enviado para inspecionar os destroços. Ele não acredita que uma única besta sombria tenha causado tanta destruição. Para ele, esse sempre foi o motivo de considerar um ataque aos senhores das feras uma ideia suicida. E o pior é
que tudo aconteceu no mesmo dia em que a princesa herdeira deveria fugir com seu filho. De volta ao rio, Alicia confronta Crane e pergunta se ele sabia que Luna era da família real quando decidiu levá-la. Crane diz que não sabia. Alicia então mostra o cobertor e explica que aquele tecido é reservado apenas aos membros da realeza. Ao ouvir isso, Crane liga os pontos e percebe que o local onde encontrou o bebê era exatamente sobre os escombros do castelo. Faz sentido que Luna seja da realeza, mas isso não muda seus planos. Alicia insiste, perguntando o que ele quis dizer com escombros do castelo. Crane, sem rodeios, revela que destruiu o reino de Hen e matou o rei na noite anterior. Alicia fica em choque. Ela não acredita que Hen foi realmente destruído. Crane apenas dá de ombros e lembra que foram os humanos que começaram a guerra. Para ele, foi apenas uma resposta. Para Alicia, no entanto, se Luna for mesmo o último membro da família real, muita gente poderosa virá atrás deles. Crane, curioso, pergunta por quê. Alicia explica que apenas membros da realeza de Hen conhecem as técnicas especiais de forja usadas para criar as lâminas lendárias de Ren. Nesse momento, ela percebe que falou demais. Crane nunca tinha pensado no futuro de Luna, mas agora começa a considerar seriamente a ideia de torná-la a nova monarca dos humanos. Assim, ele poderia controlar tudo nos bastidores. E se os humanos ousassem se rebelar de novo, ele poderia destruí-los sem piedade. Mas, por enquanto, sua prioridade ainda é conseguir leite para alimentar Luna. Então, Crane ordena que Alicia se apresse. Alicia, por sua vez, continua sem entender por que ele se importa tanto com o bebê. No entanto, está absolutamente certa de uma coisa. Se algo acontecer com Luna, Crane exterminará todos os humanos do continente. Durante a viagem, alguns bandidos os atacam, e Crane leva uma pancada forte na cabeça. No começo, quando Alicia percebe que são só bandidos, acha que seriam alvos fáceis para o poderoso Senhor das Sombras Sombrias. Infelizmente, Crane cai no chão depois do golpe e começa a sangrar muito. Ao ver isso, Alicia grita como uma criança assustada e acaba levando uma pancada na nuca, desmaiando na hora. Um tempo depois, Alicia acorda com uma visão que parece mostrar seus soldados marchando para atacar o esconderijo de Clevates. Antes de se acostumar com essa espécie de parque de diversões, Crane a chama de boba e manda ela acordar de verdade. Nesse instante, ela volta à realidade. Eles foram pegos pelos bandidos. Crane revela isso com um sorriso no rosto. Estão na carroça dos bandidos, onde vários outros cativos estão sentados ao lado de Crane. Ele segura a bebê Luna com um olhar calmo, o que deixa Alicia ainda mais preocupada, sem entender o que está rolando. Ela nota que Luna está dormindo e pergunta como Crane conseguiu acalmá-la. Crane explica que Luna chorava antes, mas agora está tudo bem, já que a viagem segue tranquila. Alicia se aproxima e sussurra, perguntando por que ele, um dos reis demônios mais fortes de todos os tempos, se deixou capturar de propósito. Ela pensa que, ao mudar sua aparência, Crane também perdeu parte de sua força. Por isso foi derrubado com só um golpe. Crane diz que ela está quase certa, mas não totalmente. Conta que a mudança na aparência deixou seu corpo fraco como o de um humano, algo que ele não esperava. Por isso, quando levou um golpe pelas costas de surpresa, caiu fácil. Basicamente, a defesa natural de Crane está mais fraca agora, mas ele ainda pode usar seus poderes para ficar forte de novo. Então, por que Crane não tentou escapar ainda? Ele responde que, disfarçado de humano, quer esconder seus verdadeiros poderes até Luna virar a próxima rainha. Por isso, está deixando as coisas seguirem seu rumo. Além disso, Crane quer aprender mais sobre o mundo humano, como o motivo de essas pessoas pobres terem sido sequestradas. E é por isso que escolheu não fugir. Ao ver o quanto Crane é ingênuo nisso, Alicia explica ao cabeça dura que eles e os outros foram pegos por bandidos que devem querer vender as pessoas para traficantes de escravos. De qualquer jeito, Alicia pede a Crane para não julgar os humanos só pelo jeito dos bandidos, dizendo que esses são os piores entre eles. Logo depois, a carroça chega à base dos bandidos, e os cativos são separados em dois grupos, um com homens e outro com mulheres e crianças. Um dos cativos tenta fugir, mas o chefe dos bandidos, Dan, só sorri, sabendo que esse tolo acabou de selar seu fim. E com razão, pois segundos depois, outro bandido joga uma adaga nas costas do fugitivo, matando-o na hora. Com o problema resolvido, Dan avisa os novos cativos para não repetirem o erro, ou terão o mesmo fim. Aí, ele se vira para Alicia e diz que ela deve ir com ele. Antes que ela possa responder, Dan já começa a arrastá-la para o quarto dele, querendo descobrir seus planos.
Crane fica na dúvida sobre o que fazer quando uma mulher chamada Carmen, que parece cuidar das mulheres e bebês da quadrilha de tráfico, nota que ele está parado. Vendo que Crane carrega um recém-nascido, Carmen para cuidar de Luna. O trabalho de Nu é amamentar os bebês capturados. A base dos bandidos fica em uma pedreira, e no fundo da cratera há um poço d'água, onde nas profundezas repousa uma lendária lâmina vermelha. Mas essa lâmina é guardada por algo incrivelmente forte. De qualquer forma, parece Dan foi julgado mal, pois é revelado que ele só levou Alice até Broco. Broco é o líder temporário da gangue de bandidos chamada Crow, já que o verdadeiro chefe, Jazak, não está por aí. Broco aparentemente tomou o posto de líder dos Crows, mas ninguém reclama por causa de sua fera de estimação, Bet, que pode destruir qualquer um. Alicia reconhece essa criatura como um demônio ocidental, e fica surpresa ao saber que Broco conseguiu domá-la. Broco fala com Betty, que diz querer brincar com um humano homem. Então, Broco deixa ela escolher entre os dois bandidos que vieram com Alicia. Mas antes disso, Broco conta o verdadeiro motivo de levar Alicia ao escritório dele. Os bandidos tinham todos os cristais mágicos que Alicia pegou da base de Crane, e Broco já viu que esses cristais vieram do Monte Moon, o esconderijo de Clevates. Olhando as provas e vendo que Alicia não se assustou com Betty, a fera demoníaca, ele conclui que ela é uma das 3 heroínas enviadas de Raiden para derrotar Clevates. Broco acha que Alicia ia para Raiden com a bolsa cheia de cristais mágicos. Aí, ele dá a notícia pesada. A capital real foi destruída por Clevates. Mas ele diz que isso não é tão ruim para os Crows, revelando que tem uma espada avermelhada, a Mana Hidlart, que só a realeza de Raiden sabia fazer. Claro, a espada de Broco é falsa, e sua gangue vende cópias para trouxas que não sabem a diferença de um artefato de verdade. Com o fim da família real, o valor dessas espadas vai subir, e ele vê nisso uma chance de ganhar muito, mas o interesse de Broco vai além. Ele quer achar a versão pura da espada Hydlash, feita pelos reis de Raiden e dada aos heróis. Broco acredita que todos os outros heróis foram mortos por Clevates, e que Alice só sobreviveu por abandonar os amigos. Ele pergunta onde está a arma dela, e onde estão as armas dos outros 12 heróis mortos. Como Alicia se recusa a falar, Broco manda Dan e Sati levarem ela até a base de Clevates para pegar os tesouros. Dan sugere levar ela a outro lugar onde já procuravam outro tesouro, mas Broco insiste no plano original. Ainda diz a eles que podem se divertir com Alicia antes da viagem, para garantir que ela não cause problemas no caminho. Enquanto isso, Crane trabalha como garçom na taverna dos bandidos, gerenciada por Carmen. Muitos bandidos tentam abusar de Carmen e Crane, e ao ver isso, só pensa o quão podres essas pessoas são. Nu, por outro lado, está alimentando Luna com o leite que o pai da criança esqueceu de trazer. Nu também serve como garçonete lá, sendo sempre maltratada pelos clientes, que são todos bandidos. Crane atende todos com paciência e obediência, e muitos até ficam impressionados com sua dedicação. Mas Carmen sente algo estranho. Todos acham que Crane é um orc por causa dos chifres, mas a pele dele é clara demais, e os olhos têm um brilho de assassino. 2 bandidos começam a judiar de Nu e a arrastam para se divertir com ela. Eles a machucam a noite inteira, deixando-a cheia de feridas e hematomas. Nu não reclama. Quando terminam, ela volta para a taverna e continua cuidando de Luna. Os 2 bandidos que a machucaram começam a se sentir fracos e tontos até sumirem da existência. Foi Crane quem fez isso, fazendo justiça. Ao ver Nu alimentar Luna, encontra a criança nos braços de Crane. Ela não sabe o que ele fez com os homens, e só se importa em cuidar do bebê. Pega Luna e leva para um galpão para amamentá-la. Crane se senta com ela e pede que conte sua história. Quer saber se ela também faz parte dos Crows e o que eles fazem de verdade. Nu não hesita, mas Crane a incentiva a continuar falando. Ela conta que cresceu naquele lugar. Sua única identidade é ser dos Crows. Nunca conheceu o pai, e sua única família era a mãe. Mas nunca viu o rosto da mãe, só as costas. Sabia que ela era escrava porque havia sendo machucada por homens. Aos 12 anos, a mãe sumiu. Nu não sabe se ela morreu ou fugiu. Lembra só de estar comendo quando os homens vieram e a espancaram. Nos anos seguintes, sua vida virou um pesadelo. Percebeu que a mãe tinha sido seu escudo todo esse tempo. Apanhava todo dia, e acabou vivendo como animal até conhecer Carmen. Carmen disse que, se ela agradasse os homens, eles parariam de machucá-la e ficariam felizes. Nu seguiu esse caminho. Aprendeu a satisfazer os homens, mesmo não sendo como Carmen. Mas a vida melhorou. Pelo menos agora tinha um trabalho, e podia alimentar as crianças com seu leite.
Crane pergunta por que ela tem leite se não tem filhos. Ela revela que ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Carregar a criança lhe dava esperança de seguir viva, mas o parto foi terrível. Ao saber que o bebê morreu, sentiu como se afundasse em um mundo gelado. Achou que morreria, e estava pronta para isso, pensando em reencontrar o filho. Mas algo mudou. Sentiu calor, abriu os olhos, e viu uma criança de 6 meses sugando seu leite. Isso lhe deu uma nova razão para viver. Alimentou aquele bebê e depois outros vieram, e ela também os cuidou. Ver as crianças vivas por causa dela a faz se sentir útil. Confessa que tentou engravidar de novo 2 vezes, mas não deu certo. Crane, ouvindo tudo, se cansa da conversa e a interrompe. Pergunta se ela aceitaria ir com ele como ama de leite de Luna. Diz que não quer forçar, mas também não vê motivo para deixá-la ali. Como Luna gosta de Nu, seria uma vantagem para ele. A própria Luna bate de leve no corpo de Nu, como pedindo para ir junto. Crane oferece de novo a escolha. Quer ir com ele como ama de leite de Luna, ou ficar ali deixando aqueles canalhas fazerem o que quiserem? Nu acha a proposta tentadora, mas seria boba de aceitar logo, já que Crane parece preso também. Diz que gostaria que fosse diferente, mas não pode ir. Explica que ele também está nessa vida e que ela ainda tem outras crianças para alimentar e manter vivas. Com isso, devolve Luna e vai embora. Enquanto isso, os bandidos levam Alicia até uma ponte e mandam ela atravessar. Chegando no meio, ela para e olha para baixo. Eles acham que ela pensa em se jogar e zombam, dizendo que não sobreviveria à queda. Mas Alicia não quer se matar. Está olhando o rio e vê pedras preciosas na água. Sabe exatamente o que isso significa. Antes de falar, os bandidos dizem que aquele é o rio onde o herói lendário Cord morreu. Alicia reconhece o lugar na hora. Aí, um dos escravos se oferece para entrar no rio. Diz que, se pegar o que querem, ele e a esposa serão libertos. A esposa o incentiva, lembrando a promessa aos bandidos. Mas assim que o homem pula, monstros surgem e o devoram na frente de todos. Alicia sabia que os bandidos não cumpririam. Esse lugar, chamado LB Shaft, é infestado de monstros desde uma grande inundação há 300 anos. No rio, está escondida a espada lendária Arventis. Os bandidos queriam que alguém a pegasse, mas isso é quase impossível. Ela os chama de canalhas, pois sabiam que o cara morreria e nem amarraram direito a corda de segurança. Eles a repreendem, dizendo que ela não está ali para dar palpite. Aí, o cara encarregado de bater nela aparece. Chama-se Pedro e pula na ponte com intenções nojentas, dizendo que vai tirar a roupa dela e humilhá-la. Mas antes que chegue perto, Alicia quebra o próprio pulso para soltar a mão e pega da espada dele. Depois, corta a corda da ponte e se joga no abismo. Enquanto cai, murmura para si mesma, confiando nas palavras de Crane, que disse que ela não morreria. E aí fica a dúvida: será que ela vai sobreviver? Os caras ficam se perguntando o que levou a garota a se jogar de uma altura tão grande, achando que ela morreu, e agora não sabem como vão explicar isso ao chefe, já que Alice ia guiá-los até Clevates. Sem saída, eles precisam descer, porque se o chefe descobrir, vai acabar com os dois. Enquanto isso, Alice volta à vida, mesmo com o corpo todo quebrado, mas não sente nada abaixo do pescoço. Seu corpo está paralisado e os bandidos estão chegando perto. Ela tem que achar um jeito de escapar dessa enrascada. De repente, sem esperar, o sangue dela começa a subir, e Clevates aparece, xingando-a por ter perdido tanto sangue. Alice pergunta por que Clevates está tão pequeno. O garoto explica que seu poder depende da quantidade de sangue mágico dela. O tanto de sangue que Alice tem é o que a mantém viva. Se perder tudo, vai morrer de verdade. E não tem muito o que fazer. Enquanto Alice ainda servir para algo, ele vai trazê-la de volta ao corpo sempre que der. Fazendo isso, a parte do corpo que não foi destruída completamente será consertada. Alice não entende por que ainda não foi curada ou se já não tem mais utilidade. Clevates quer fazer uma pergunta antes de qualquer coisa para ajudar, já que não tiveram muito tempo para conversar. Enquanto se afastavam, Clevates achou a pessoa ideal para alimentar Luna. O nome dela é Nelo, e ela está com os bandidos. Pelo olhar mágico de Clevates, Nelo nunca foi bem tratada por aquelas pessoas. Clevates pensou que ela aceitaria o convite para se juntar a eles na missão de criar Luna e sair dali. Não entende por que Nelo recusou sem nem pensar. Alice diz que deve ser por causa da aparência de Clevates. Os bandidos não deixam ninguém escapar daquele lugar. Eles iriam atrás dela sem pestanejar. E não importa aonde Nelo fosse, seria morta por eles. Então talvez Nelo ache que não sobreviveria fugindo, preferindo ficar onde sabe que vai aguentar e ajudar as crianças que chegam precisando dela. Clevates entende, mas ainda não sabe como convencê-la. Alice sugere acabar com todos os bandidos para Nelo se sentir segura para ir. Assim, ninguém vai persegui-los. Com o poder de Clevates, ele poderia derrotar todos com facilidade, mas decide não fazer isso.
Não quer que saibam que saiu da Montanha da Lua, para não atacarem o lugar enquanto ele está fora. Clevatis tem seus motivos para viajar, especialmente por causa de Luna. Por isso, quer que Alice acabe com os bandidos. Quer que ela elimine todos os que se chamam Corvos, já que ela fazia parte dos 13 heróis. Matar esses bandidos seria moleza para ela. Alice pede para ele esperar um pouco. Não é simples acabar com tanta gente sem nada nas mãos. Os heróis não são invencíveis. Logo depois, Alice volta à vida, e seus ossos começam a se juntar de novo. Os bandidos ficam sem entender, vendo a garota toda destruída no chão voltar ao normal. Alice sente uma dor horrível enquanto os ossos se ajeitam. Os homens entram em pânico e sabem que isso não é normal. É algo além da realidade, mas isso não importa. O que realmente interessa para eles é que ela esteja viva para levá-los às armas dos heróis. Se for preciso, podem arrancar os braços e pernas dela, mas ela precisa guiá-los aos tesouros. Avançando contra ela, Alice leva o golpe só para pegar a espada, o tapa-olho e tirar as algemas dos pés. Ao se equipar, nota que está suja, mas mesmo assim vai usar tudo para parecer uma pirata e acabar com todos. Alice decide fazer o que Clevatis quer, eliminar os bandidos. O garoto precisa achar Nelo logo para convencê-la a ir com eles. A cena muda para a garota, que explica que demorou porque estava alimentando o bebê. Preocupada com a amiga, deseja que ela tome mais cuidado. Agora as duas precisam limpar tudo antes que os bandidos cheguem. Nelo começa a arrumar. Carmen não entende o motivo de tanto bom humor. Nelo quer saber mais sobre o mundo, já que está com os corvos desde que nasceu e não conhece nada lá fora. Carmen não sabe bem como é o mundo externo, assim como ela e os outros que estão ali, que perderam suas casas ou cometeram crimes graves. Não tem boas lembranças de fora, por isso não consegue explicar para Nelo. Quer saber por que Nelo está tão curiosa sobre o mundo de fora. Pensa que ela quer fugir, mas Nelo nem pensa nisso, achando impossível. Ainda assim, está curiosa sobre como é lá fora. Um dos escravos a convidou para escapar, mas quando menos espera, o líder dos corvos ouve tudo. Dando um tapa no rosto dela, começa a gritar com Nelo, dizendo que não tem como fugir daquele lugar. Os homens que não a quiserem mais vão jogá-la fora como lixo. Por isso as mulheres ali precisam se apoiar. Chama Nelo de inútil, dizendo que logo ela foi convidada a fugir e a outra não. Quase dando outro tapa, o líder aparece e as duas ficam em choque. Ele está bravo porque as pessoas não conseguem comer sem deixar o lugar uma bagunça. Não entende nem quer saber o que estavam discutindo, mas vê que uma amiga bater na outra é demais. Pergunta por que estão ali, já que nunca aparecem. Explica que ouviu que algo novo chegou. A garota conta que um bebê acabou de chegar. O homem chama Nelo para mostrar onde está a criança, dizendo que vão engordá-la um pouco. Vendo a expressão preocupada da mulher, ele a encara com raiva. Irritada, ela espera ele sair e começa a gritar, dizendo que só Nelo consegue alimentar as crianças. Nem todas as mulheres têm leite. De repente, Clevatis aparece atrás da garota e diz que ninguém mais pode alimentar Luna porque Nelo foi levada. Ela desejou algo que não podia ter: liberdade. Ao olhar nos olhos da garota, nota que estão vazios e sente medo só de encarar. Clevatis quer que ela conte tudo direitinho. Levando Nelo para um lugar bem afastado, o homem revela que ela sempre viveu ali, mas nunca soube da existência daquele ponto. Explica que já foi uma mina cheia de minérios raros. O combustível da lamparina é esse minério, que também serve para outras coisas. Recentemente passou a ser chamado de magia. Antes de entrar para os corvos, o homem passou anos estudando isso. Olhando para o chão, Nelo se assusta ao ver o crânio de uma pessoa jogado ali. O homem pede calma, dizendo que pode ser de um rato, já que são pragas naquele lugar. De repente, a lamparina apaga, e ela não vê mais nada. Chamando pelo chefe, ele diz que logo vai acender de novo. A lamparina pode estar com defeito. Precisa de um segundo. Quando a luz volta, uma criatura enorme aparece. O homem explica que usa os minérios mágicos para controlá-la. Os corvos nunca perdoam traidores, e o pequeno desejo de Nelo pelo mundo de fora é visto como traição. Por isso, ela será executada e virará jantar para Beth. Tentando fugir da mina, Nelo pensa que, se tivesse pegado a mão de Clevatis, isso não teria acontecido. Ele é um troll do oeste, e não entende como essa besta mágica está com um humano comum. Isso definitivamente não segue a ordem natural. O líder também quer saber como Clevatis fica tão calmo diante de uma criatura como Beth. O homem acha desperdício dar uma criança de comida para Beth, mas deixa ela se divertir mesmo assim. Mas a criatura fica completamente descontrolada, e ele não entende o que está rolando. Logo depois, a besta vomita Nelo de volta, e Clevatis vê que o medo dela foi tão grande que a cuspiu, ainda respirando com dificuldade. Clevatis quer que alguém cuide dela, e quem pode fazer isso é Luna. Então os dois são levados para fora dali. O líder quer entender o que aconteceu, já que Clevatis não obedece como antes. Quer que todos comam juntos. Luna,
Clevates e a criatura. Olhando para trás, pergunta onde está o bebê. Também questiona se Clevates usa magia. O garoto não sabe o que é magia, e o líder acha que ele está bancando o esperto. Aí explica que foi sua geração que criou o conceito de magia e pede atenção, porque vai dar uma aula sobre os básicos. Tira um pó da blusa, onde tem larvas que controlam o hospedeiro. Levou anos para aperfeiçoar, e até agora só controla uma troll fêmea. Mas um dia quer dominar todas as criaturas do mundo. Ordena que Betty ataque. Clevates leva um golpe e é jogado para longe. Quer saber por que Alice nunca explicou nada sobre magia, já que nessa forma sente cada impacto. Enquanto isso, Alice ainda luta contra os bandidos, e todos a chamam de monstro. Vamos para um momento do passado, onde ela treinava com o pai, que ensinava tudo sobre magia. Perguntando como ficar mais forte, o pai disse que ela nunca podia hesitar, nunca deveria parar de ferir o inimigo. Quando a rigidez do corpo sumisse, ficaria ainda mais forte. O mais importante era confiar na força da espada. Voltamos ao presente do anime com Alice derrotando todos com facilidade. Um dos homens sabe que não ganha na técnica, então tenta na força. Acertando um golpe na espada dela, consegue bloqueá-la e jogá-la longe. Mesmo assim, nada acontece com ela. Alice se levanta, e os homens querem saber do que são feitos os ossos dela. A garota percebe que precisa de uma espada melhor e corre, tentando pegar a lendária no rio. Vendo que ela foi pro riacho, um dos homens entende que ela espera alguém cair para se alimentar. Sobe para cima, enquanto os bandidos continuam atrás de Alice. Eles quebram uma parte da tábua, jogam maçãs para a besta e ainda a perseguem. Alice corta outra parte da corda, e aí é a vez da besta mágica se alimentar. Todos são puxados pro fundo do mar, e as bestas devoram os bandidos. Querendo saber onde está a mulher, descobrem que ela se escondeu no balde de maçãs. Ela tem uma vantagem que o herói antigo não tinha. Não se afoga de jeito nenhum. Agora, vai atrás da espada lendária. Mesmo assim, no fundo do mar, outra besta a espera. E assim termina mais um episódio. O anime tá ficando cada vez mais irado. Deixa o like e se inscreve no canal do Tio Wasabi. E até a próxima. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito pra eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.